Ano passado a gente falou de novo, foi estouro, foi incrível. Eu vou começar com uma pergunta que eu fiz ano passado. Uhum. É a mesma pergunta, mas com certeza a resposta é diferente. A gente conversou há 1 ano atrás. Então, passou 1 ano. Você cresceu nas redes sociais. Você cresceu nos teus negócios. Você está gerando mais impacto no mundo. Você fez melhores negócios. Você aumentou seu patrimônio. Você conheceu mais gente. E ao conhecer mais gente, o que você viu que mudou no Brunet? O que mudou no Brunet e o que permaneceu o mesmo no Brunet? E ao permanecer o mesmo, cara, você considera que esse é um motivo do teu crescimento. Ou seja, cara, Joel, eu não mudei isso aqui mais uma vez. Mesmo mais rico, mesmo mais famoso, mesmo com mais conhecimento, mesmo com mais negócios, mesmo com um espaço gigante, com multidão. Você faz conferência de destino não, o Método Dash. O Método Dash, cara, você está fazendo muito mais vezes, com muito mais gente, com uma facilidade muito maior de venda. Só que você fala, cara, eu não mudei isso manteve meu crescimento. Mas eu também tive que mudar isso para continuar crescendo. Existem coisas que, por serem princípios, são imutáveis e irrevogáveis, e outras coisas são adaptáveis segundo a fase que você está vivendo. Pô. Então, por exemplo, eu estou numa fase hoje que eu não preciso estar tão acelerado. Então, por exemplo, teve fase da minha vida que se eu tivesse que estar até 3 horas da manhã gravando, trabalhando, eu estava. Hoje não, hoje eu quero deitar às 10h30 da noite. 10h30 eu quero estar deitado em casa. Eu desacelerei algumas coisas por causa da fase que eu estou. Ou seja, você pode adaptar algumas coisas. Antes de vir para cá, a gente está gravando pela manhã aqui, eu acordei cedo, fui treinar, coisa que não era parte da minha disciplina há anos atrás. Começou de 1 ano e meio para cá. Eu comecei a adaptar a fase que eu estou. Falei, poxa, se eu não cuidar mais do meu sono, se eu não desacelerar mais, mente muito ativa, vamos fazer, vamos empreender, vamos evento, vamos... alguma coisa eu vou perder. Ou saúde física, ou saúde emocional, ou família. Eu estou criando 4 filhos maravilhosos, cada um em fases diferentes, eles têm idade diferente, então eles exigem de mim um tempo diferente. Então eu tive que tomar uma decisão, eu preciso desacelerar um pouco, os negócios estão caminhando bem naturalmente, fruto de anos de muita aceleração, senão não estariam caminhando. Então, ao invés de vou acelerar mais, eu estou numa fase de desacelerar um pouco, em termos de tempo, para criar meus filhos, para cuidar da minha saúde. Isso não quer dizer que eu não estou trabalhando, quer dizer que eu estou selecionando horários. Isso é uma coisa que mudou. Minha forma também de enxergar crescimento financeiro mudou muito. Por causa da fase. Por exemplo, a fase de construção é uma fase que 50% de toda a minha energia ia só para ganhar dinheiro. Literalmente. 50% de toda a minha energia era eu preciso crescer, eu preciso evoluir, os cursos têm que dar mais. Só vendeu 100 mil livros? Não, quero 1 milhão de livros. Eu foquei muito no crescimento financeiro durante alguns anos da minha vida. A fruta até da quebra que eu passei. Eu falei, nunca mais eu quero passar por essa quebra. E detalhe, eu foquei no crescimento financeiro sem aumentar minhas despesas. Aqui é um segredo muito importante de prosperidade financeira, né? Então, eu e Janine, a gente conseguiu ficar por anos morando de aluguel, com carros simples, sem fazer viagens caras, sem gastar com nenhum tipo de luxo, mas ganhando dinheiro. Foi uma decisão que a gente tomou de segurar um tempo até que os nossos investimentos estivessem pagando nossas contas. Quando isso começou a acontecer, a gente soltou um pouco o freio. Hoje eu já não me preocupo tanto com isso, ou seja, hoje talvez a minha energia para dinheiro seja 20% de tudo que eu faço. É mais ou menos isso. Antigamente era 50%, 60% da minha energia toda ia para número. Então, é lógico que é uma fase. Pode ter fase no futuro que eu vou voltar a querer produzir mais financeiramente? Pode até diminuir. Falar, não, já... Cada um tem um nível de ambição de acordo com o seu propósito. Então, o meu propósito de vida, que é treinar pessoas para viverem melhor na Terra e entenderem da eternidade, para isso tem que entender de espiritualidade, não exige recursos bilionários, mas exige recursos milionários. Opa! Então, chega uma hora que você está trabalhando na casa dos milhões, você tem que decidir se você vai partir para os bilhões, é um outro jogo, é uma outra energia.
são outros princípios, ou se você entendeu quem é você, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, e aqui tá bom. Eu, quando digo tá bom, não é se conformar, a gente sempre vai querer crescer, mas é crescer dentro de um limite. Então, quando eu boto o pé no freio para cuidar da minha família, eu sei que eu tô abrindo mão de dinheiro. Porque se eu estivesse viajando hoje, eu estaria fazendo dinheiro. Se eu estivesse aceitando palestra, a gente já se topou em várias palestras. Quantas palestras corporativas a gente faz pelo Brasil? Isso é muito dinheiro que entra. Né? Quantos livros a gente vende? É muito dinheiro que entra. As pessoas, às vezes, não calculam isso. Então, quanto mais eu estiver rodando, mais dinheiro eu estou fazendo. Aí eu vou diminuir minha energia financeira para poder me dedicar a coisas que eu considero mais importantes a longo prazo, já que eu não estou passando nenhum tipo de aperto. Se eu estivesse passando aperto, estaria correndo atrás de dinheiro. A gente não pode fantasiar. Chega de fantasia. O dinheiro não é importante, o que importa é o propósito. Se estiver passando fome, eu já passei. Gente, não vem com essa. O dinheiro ele vai perdendo a importância emocional à medida que você ganha. Exato. Se você for um cara equilibrado, uma mulher equilibrada, uma pessoa equilibrada, à medida que você vai ganhando, o dinheiro vai perdendo toda aquela graça que tinha, você vai entendendo o propósito dele, que é servir a tua missão na Terra, né? Te dar possibilidade, agilidade, conforto, tempo para você fazer o que tem que fazer, né? Então, hoje o que mudou, o que eu mudei, o que eu adaptei foi isso, minha energia financeira e meu tempo. O que eu não mudei? E aí é uma questão de identidade. Há 10 anos, eu descobri claramente quem eu era. Ou seja, eu estou com 43, eu tinha 33 anos. Até meus 33 anos eu não tinha noção de quem eu era. Eu tinha só indícios. Mas qualquer oportunidade que aparecia para mim, eu entrava. Qualquer amizade estava bom. Qualquer dinheirinho era suficiente. Porque eu não sabia quem eu era. Quando você descobre quem você é muito mais fácil dizer não para tudo aquilo que confunde sua verdadeira identidade. Então, eu descobri que eu sou um cara de família, por exemplo. E para você ser um cara de família, você tem que dizer não para muita coisa. Exato. Né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas o casamento é uma prisão. Exatamente. Esse é o objetivo do casamento. Segurar todo o instinto animal que a gente tem. Senão a gente não ganharia dinheiro se a gente não fosse casado. A gente estaria gastando com os prazeres. Você pega os nossos amigos solteiros que estão tentando, eles estão gastando com os prazeres. E os prazeres não foram dados ao ser humano para serem usados de forma descontrolada. Mas é impossível, quando você não tem família, ou diria quase impossível, você controlar os prazeres. Com dinheiro na mão, prosperando, vai controlar os prazeres? Duvido. Então você vai ser escravo dos prazeres. Por quê? Porque o prazer, diz a Bíblia, é um poço sem fundo. Vamos supor que o problema do cara, como o problema de muitos de nós, é sexo. Quer muito sexo. Beleza. Ótimo. Então, vamos ceder aos prazeres. Vamos fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo com a nossa família. Falar assim, ó, deixa só uma semana eu fazer tudo que eu quiser. A mulher, tá bom, pode fazer tudo que você quiser. Uma semana, te dou o passe livre. E durante essa semana, então, eu vou fazer sexo todos os dias, com pessoas diferentes, com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. Ótimo, beleza. Depois de uma semana, meus prazeres são neutralizados ou eu sempre vou querer mais? Ou seja, agora eu perdi a vontade de fazer sexo, não preciso mais sair com ninguém. Eu acho que vai continuar. Senão, não existiria amante. O cara só ia numa prostituta, resolvia o problema e nunca mais procurava ninguém. Não, ele vai querer aquilo, vai virar uma dependência. Bom, álcool, a dependência de álcool, de drogas. Cara, eu tô com muita vontade de usar droga. Uma vez, pronto, matei minha vontade, ou é um poço sem fundo? Você vai sempre querer mais. Então, tem um versículo em Provérbios escrito pelo sábio Salomão que diz o seguinte: achaste um pote de mel, que era o prazer da época, não coma muito. Porque você vai acabar vomitando e vai perder todo o prazer naquilo. Então, a graça da vida são os limites dos prazeres. A graça da vida são os limites dos prazeres. Então, não é que Deus nos proíbe dos prazeres, é que Ele coloca alguns limites. Por exemplo, sexo, pode. Com a tua mulher. Aí Ele fala, qual é o limite? Não é com qualquer um. Entendeu? Vinho, tudo bem, mas você vai conseguir tomar uma taça, 2 taças, ou você vai ser o cara que vai partir para cachaça e vai ficar caindo na rua? Então, todos os prazeres bíblicos têm limitações. Para quê? Para o ser humano não se autodestruir, porque o prazer faz com que a gente se autodestrua.
Então, quando a gente conhece a nossa identidade, a gente tem controle absoluto dos prazeres por causa das alianças que a gente fez. Então, por exemplo, o meu sócio hoje no meu negócio não me permite fazer compras absurdas, porque ele é muito mais inteligente que eu financeiramente e ele é um limitador na minha riqueza. Se não tivesse ele, eu poderia ter colocado dinheiro em lugares errados. Eu casei com uma mulher que me limita em várias coisas. Desde as amizades que eu faço até meus horários. Assim, poxa, casamento é uma prisão mesmo, né? A mulher quer mandar até no horário. Se não mandasse, a gente ia ficar a madrugada toda rindo com os amigos. E aí, no outro dia tinha que acordar todo destruído para ir trabalhar. É a mulher que coloca limite, é isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Entendeu? Quer liberdade, não casa. Agora, covarde é você que quer liberdade e casou para estragar a vida dos outros. Aí é ruim. Aí é covardia, é bandidagem, é tudo. É por isso que tem um monte de gente sofrendo pra caramba. Porque o cara, sei lá, casou ou por política, ou para agradar a sociedade, ou porque, sei lá, tem uma vida de por solteiro. costume e quer levar a vida de solteiro, exatamente. Então, é lógico que eu estou dizendo aqui que cada um tem seus problemas, cada um tem suas tentações, isso a Bíblia prevê, a gente tem que lidar com isso a vida toda, tá? Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando das pessoas que querem se entregar aos prazeres, é totalmente diferente. Então, quando você sabe quem você é mais fácil dizer não para isso, é mais fácil você definir o que quer. Eu nunca tive dúvida, depois que eu descobri quem eu sou, o que eu queria. Você descobriu procurando ou foi uma descoberta no meu caso natural? Porque a turma que tá ouvindo aqui, tenho certeza que tem uma galera assim, caraca, eu não sei exatamente. Bom, eu nem sei se eu não sei quem eu sou e algumas eu não tenho certeza do que eu acredito que eu sou, se é realmente o que eu sou. Como é que foi esse teu processo? Como é que você poderia falar pra turma aqui assim? Isso tá descrito inúmeras vezes na Bíblia, né? Eu sempre falo o seguinte, mesmo que você não tenha religião nenhuma, não acredite em nada, a Bíblia, se você ver só como um livro histórico e filosófico, já vai resolver tantos problemas na tua vida. Tá doido. Então, assim, você pega todo mundo que descobriu o seu destino na Bíblia, foi por uma coisa que eu chamo zona de expulsão. Por exemplo, José, que é um grande personagem bíblico, filho de Jacó, né? Que era um dos patriarcas de Israel. José era o filho preferido de Jacó, eram 12 irmãos, ele era o preferido, e seus irmãos ficam com tanta inveja dele, porque ele tinha uma túnica colorida, ou seja, o pai dava roupa diferente para ele, porque ele tinha sonhos, né? Ele sempre tinha sonhos. Os irmãos tinham tanta inveja dele que pegaram ele, venderam ele para o Egito como escravo, mataram um animal, encheram a túnica colorida dele de sangue e falaram que, pai, ó, um bicho comeu teu filho preferido. Mas, na verdade, tinham vendido José para o Egito. Lá no Egito, ele tinha 17 anos quando foi vendido, ficou 13 anos sendo escravo e prisioneiro, porque ele rodou de escravidão a prisioneiro mesmo, porque foi preso injustamente por um outro motivo. Nesses 13 anos ele descobriu o seguinte, eu nasci para governar. Só que onde eu estava, lá em Israel, não tinha espaço para governo, não tinha problema para eu resolver. Aqui no Egito tem um problema, vai ter fome. Ele tinha um dom de sonhos, ele previu que ia ter sonho, propôs a solução para Faraó, sendo um prisioneiro. O Faraó falou assim, quem melhor do que você para governar todo o Egito? A partir de hoje, ninguém levanta ou abaixa a mão nesse reino sem a tua permissão. E somente quando eu estiver sentado no trono, eu vou ser maior do que você. Fora isso, você manda aqui. Isso foi aos 30 anos de idade e ele morreu com 110. Então, foram 13 anos de processo difícil para décadas de governo. Mas como é que ele descobriu isso? Em casa, fazendo oração? Não. Sendo expulso de um lugar. Como é que eu descobri meu destino? Sendo expulso. Eu quebrei em 2014, morava no Rio de Janeiro, e tudo que eu frequentava, todos meus amigos, todos se afastaram de mim. Aí eu vim dar um curso em São Paulo, meu primeiro cursinho fora do Rio de Janeiro, que eu já estava começando a dar curso, e um aluno meu da época, que é meu amigo até hoje, falou, cara, por que você não vem morar em São Paulo? Mais oportunidade. Se vier, eu te contrato para você atender minha diretoria. Eu falei, Janine, é um sinal. O cara vai me contratar para atender a diretoria dele, né? Fazendo sessões de coaching, mentoria e tal. E a gente botou as coisinhas no caminhão e viemos para cá. Eu fui literalmente expulso. Lá no Rio de Janeiro ninguém me queria mais. Sim. E aqui eu descobri, eu sou um treinador de pessoas, eu nasci para isso. Só que é o seguinte, eu não tive resultado de primeira, cara. Eu fiquei 2014, 2015, 2016 e metade de 2017 só sobrevivendo. Eu já aparecia num lugarzinho ou outro, mas só sobrevivendo. Em 2017 eu lancei um livro chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida e ali minha vida começou a andar, financeiramente inclusive.
A gente entrou na lista de best-seller pela primeira vez, as coisas começaram a acontecer, comecei a ser contratado para grandes palestras, começou em 2017. Mas por que eu não desisti? Porque quando você sabe quem você é, você não desiste de primeira. Você não acha que é o fim. Caramba, não entrou o dinheiro que eu queria, mas pagou as contas, pagou. Então é um sinal divino para continuar. Vamos embora. Você sempre está positivo. Certo. Quando você não sabe o que quer, você olha pro Instagram dos outros e fala, já sei, é porque eu não estou fazendo igual o Joel. Tem que gravar vídeo de lado, olhando assim, que aí vai virar. Não vai. Se você não souber quem você é, não adianta copiar a forma do outro. Você precisa ter certeza de quem você é. Quando começou o lance do TikTok, eu lembro que a minha equipe falou assim pra mim, cara, por que tu não grava mais dancinhas, apontando pros negócios? Eu falei, cara, eu jamais vou me submeter a isso. Uhum. Mas é que viraliza. Eu falei assim, mas eu não tô atrás de viralização por viralização. Lógico que eu quero viralizar, mas não é atrás disso que eu tô somente. Uhum. Eu sou um professor, sou uma pessoa que ensina sabedoria, eu não vou fazer dancinha no TikTok. Então, existem coisas que eu não adaptei porque tinha a ver com a minha essência. Então, o que você não muda durante os anos? Sua essência, quem você é. Então, eu sou um cara de família, eu sou um cara espiritualizado, não sou religioso. Né? O que é um cara religioso? Ele segue toda a tradição humana de uma religião. Eu não sigo. Eu não sigo. Então, assim, a Bíblia está escrito que eu tenho que usar blusa até aqui? Não. Mas se o padre falar, o pastor falar que eu tenho que usar, eu não vou usar. Porque é ele falando e uma Bíblia não está escrito. Eu sigo só o que a Bíblia diz. Sim. Então, eu me considero um cara espiritualizado, mas não religioso. Entendeu? Porque para você ser religioso, você tem que seguir todos os dogmas e paradigmas de uma religião. Uhum. Isso eu não sigo. Uhum. Então, eu sou um cara espiritualizado e sou espiritualizado de verdade. Porque tem isso. Hoje em dia, como Deus está na moda, tem um monte de gente se fazendo de espiritualizado para ganhar like ou para vender alguma coisa. Essas pessoas vão pagar um preço alto.